Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians, o timão pronto para a Copa Sul-Americana, o jogo do ano. O jogo do ano para o Corinthians, a fiel torcida prepara uma festa que promete ser inesquecível. E o Renato Augusto vai renovar contrato com o Corinthians. Eu conto detalhes para vocês agora no Cereto News, que só está começando. Roda a vinheta, produção. É isso aí, rapaziada. Renato Augusto vai renovar o contrato. Eu vou contar daqui a pouco para você aqui no Cereto News. Falo também da festa da Fiel Torcida que está preparando uma festa impressionante. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é muito importante um like para você. Pra gente é apenas para você é apenas um clique, pra gente faz muito a diferença o seu like e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, tá bom? E vou falar da Copa Sul-Americana, claro, o Corinthians está pronto para jogar a Copa Sul-Americana amanhã. Qual vai ser o time? Eu vou botar o campinho para você, todos os detalhes do Corinthians aqui para você. Cereto News chegando. E em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, eles antecipam o FGTS para você. Tá bom? Em menos de 24 horas eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil. E Aposta Ganha. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Jogão nesta terça entre Corinthians e Fortaleza pela Sul-Americana. Quem ganha? Corinthians ou Fortaleza? Faça a sua aposta. Mais do que isso, faça o seu cadastro e ganhe R$5 de bônus para você fazer a primeira aposta. Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Aposte você também. O Corinthians está pronto para a Sul-Americana. Agora, meus amigos, é a Sul-Americana. Tá chegando a hora. Contagem regressiva para o jogão entre Corinthians e Fortaleza. Nesta terça-feira, tem Corinthians pela Sul-Americana contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Nesta segunda, portanto, o Corinthians realizou o último treino visando o jogo contra o Fortaleza e o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter força máxima à disposição para escalar o time para esta partida. Será que tem dúvidas o Vanderlei Luxemburgo? De repente, na lateral direita, pode ter uma dúvida ali entre o Fagner e o Bruno Mendes, pode ser uma dúvida. Mas o Fábio Santos entra na lateral esquerda, o Fábio Santos poupado no último jogo, o Renato Augusto retorna no meio de campo, né? O Matias Rojas segue no time, provavelmente o Pedro deve perder a posição para o lugar do Matias Rojas e o Wesley deve permanecer no time. É mais ou menos o que se projeta para o time escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Você quer ver? Vou botar no campinho para você o time projetado pelo técnico, o possível time, a possível escalação. Olha, é a possível escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Cássio, goleiro, Fagner no lugar do Bruno Mendes, o Fagner poupado do último jogo, então deve ser escalado nesse jogo. O Gil e o Lucas Veríssimo na zaga. Essa dupla de zaga com certeza será a dupla de zaga titular. E o Fábio Santos na lateral esquerda, voltando no lugar do Bidu. O Moscardo no meio de campo, ao lado do Maicon e também do Renato Augusto. O Wesley no ataque deve permanecer, se bem que eu acho que tem uma dúvida entre o Wesley e o Pedro, né? Existe sempre uma dúvida entre o Wesley e o Pedro. O Yuri Alberto e também o Matias Rojas. O Matias Rojas, que ainda não está jogando o fino da bola, né? Ainda se espera do Matias Rojas mais do que ele está jogando. O Romero, inclusive, pediu paciência do torcedor corintiano para o Matias Rojas. O Romero, numa entrevista, o Romero, que é compatriota do Matias Rojas, disse que é uma questão de tempo para o paraguaio se acostumar com o futebol brasileiro. Todos já perceberam, o Romero pediu paciência para o Matias Rojas. Todos já perceberam que o Matias é um jogador de muita qualidade, que bate bem na bola, tem um bom passe, né? Mas ainda está meio tímido com a camisa do Corinthians. Ainda não repetiu o bom primeiro jogo dele, da estreia contra o América pela Copa do Brasil. Aquele jogo foi um jogo muito bom dele com a camisa do Corinthians na estreia pela Copa do Brasil. Mas ele ainda não repetiu aquele jogo.
Bom, salvo alguma estratégia diferente do Luxemburgo, esse time que eu mostrei para vocês deve ser o time que vai jogar contra o Fortaleza. O fundamental é a presença do Renato Augusto, né? Porque o Corinthians já demonstrou na prática, né? E também nos números, que é um time com o Renato Augusto e outro time sem o Renato Augusto. Na temporada, para você ter uma ideia, jogos com o Renato Augusto, o Corinthians teve, com o Renato Augusto dentro de campo, com o Renato Augusto vestindo a camisa do Corinthians na temporada, o Corinthians teve 66% de aproveitamento na temporada. 66% de aproveitamento. Agora, sem o Renato Augusto, o aproveitamento cai para 30%, né? Então, com 66% de aproveitamento é aproveitamento de time que briga pela Libertadores. 30% de aproveitamento é aproveitamento de time que briga para não ser rebaixado. Então, com o Renato Augusto, o time é um. Sem o Renato Augusto, o time é outro, completamente diferente. Por isso a importância de ter o Renato Augusto poupado em alguns jogos, porque se sabe que ele não consegue jogar todas as partidas, ele tem que ser poupado em algumas partidas, ou pelo menos parte de algumas partidas. No jogo passado, por exemplo, contra o Botafogo, ele ficou poupado no primeiro tempo, não jogou o primeiro tempo, entrou só no segundo tempo. E foi decisivo, porque o time melhorou com a entrada dele e acabou sendo importante para a vitória do Corinthians pelo placar de 1-0 com o gol do Gil. E por falar em Renato Augusto, o Renato Augusto vai renovar o contrato. Já existem conversas entre Renato Augusto e também a direção do Corinthians. O Renato Augusto já disse, inclusive, que está conversando, que já falou para a direção do Corinthians que gostaria de permanecer por mais uma temporada, pelo menos. E a direção do Corinthians também gostaria que ele permanecesse por mais uma temporada. E essa questão, a permanência do Renato Augusto é unânime em relação à permanência dele. Tanto o atual presidente, o Duílio Monteiro Alves, quanto os candidatos à eleição do clube, o André Luiz, né, o André Negão e o Augusto Melo, que é o candidato da oposição, ambos querem a continuidade do Renato Augusto. Os três, o presidente, o Duílio Monteiro Alves, o Augusto Melo e o André Luiz querem a continuidade do Renato Augusto. Então, o Renato Augusto vai renovar o contrato. Agora, o Augusto Melo deu uma entrevista para o podcast do Alfinete, o ZebraCast, do Alfinete do Fábio Sormani, e ele disse o seguinte, que, na opinião dele, o Renato Augusto deve fazer um contrato de produtividade, porque não está sendo mais o mesmo Renato Augusto de antes. Então teria que ser um contrato de produtividade, baixando o salário para renovar o contrato. Isso na opinião do Augusto Melo. Não sei se a diretoria do Corinthians vai utilizar do mesmo expediente, se vai utilizar do expediente se vai fazer uma proposta para baixar o salário do Renato Augusto, fazendo um contrato de produtividade. O que significa isso? Se ele jogar tantas vezes, ele ganha mais. Se ele jogar menos vezes, ele ganha menos, né? Pode ser que seja um contrato nesse sentido, para que o Renato Augusto permaneça no Corinthians por mais uma temporada, mas ganhando menos do que ganha atualmente, porque hoje ele é um dos maiores salários do time do Corinthians. Então vamos aguardar os acontecimentos. O importante é que ele vai renovar o contrato. Esta é a informação. Ele vai renovar o contrato para a próxima temporada. Muito bem. E o Corinthians ficou mais perto da disputa da Copa do Brasil. Isto porque o São Paulo ajudou o Corinthians, hein? O São Paulo ficou em sexto na classificação geral do Campeonato Paulista, uma posição à frente do Corinthians. E agora os clubes se classificam pelo Campeonato Paulista, pelos campeonatos estaduais, né? O Corinthians está fora neste momento da Copa do Brasil, mas com a classificação do São Paulo através do título da Copa do Brasil, abriu uma vaga para o Campeonato Paulista. O Corinthians tem que torcer agora para que um dos times que estão acima deles na classificação geral do Campeonato Paulista se classifiquem pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras e o Red Bull Bragantino. Se Palmeiras e Red Bull Bragantino, uma dessas duas equipes, se classificarem através do Campeonato Brasileiro, ficarem até a sexta posição do Campeonato Brasileiro, Palmeiras
ou Red Bull Bragantino ficarem até a sexta posição do Brasileiro, o Corinthians estará classificado à Copa do Brasil. Outra possibilidade é que o Corinthians fique entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento o Corinthians está a 10 pontos da faixa de classificação da Libertadores, né? Então nesse momento fica mais difícil no Campeonato Brasileiro, ou o Corinthians ganhar a Copa Sul-Americana, que é o grande desafio do Corinthians nesse momento, vencer a Copa Sul-Americana. Vencendo a Copa Sul-Americana, o Corinthians teria uma vaga garantida na fase de grupos da Libertadores e uma vaga garantida também na Copa do Brasil na próxima temporada. Os jogos da Copa Sul-Americana acontecem amanhã, acontecem no próximo dia 3 de outubro, e que é na próxima terça-feira. Então terça-feira, na outra terça-feira de novo, semifinal da Copa Sul-Americana, e na outra, e depois no dia 28 de outubro, a final da Copa Sul-Americana vai ser disputada no Uruguai. Que eu ia falar o seguinte, que eu ia falar que poucos jogadores do Corinthians do atual elenco, eu quero falar isso para vocês, o elenco do Corinthians, ele conta com só 8 jogadores que foram campeões pelo clube. Olha só, são eles: o Cássio, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Maicon, o Renato Augusto, o Romero e o Paulinho. Só esses 8 jogadores foram campeões pelo clube, sabem o que é ser campeão. O Cássio, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Maicon, o Renato Augusto, o Romero e o Paulinho foram campeões vestindo a camisa do Corinthians. Só esses 8 jogadores sabem o que é ser campeão vestindo a camisa do Corinthians. Quem sabe, então, os outros jogadores agora do elenco também vão passar por essa experiência muito importante. E a fiel torcida, a Gaviões da Fiel, está fazendo uma campanha de mobilização para empurrar o time corintiano. Através das redes sociais, a Gaviões da Fiel já está convocando os torcedores para recepcionar o time na chegada do ônibus na Neoquímica Arena. Promete ser uma festa inesquecível. É o que está prometendo a Gaviões da Fiel. Uma festa inesquecível na chegada do ônibus em Itaquera, para passar o calor humano, para passar ao torcedor, para passar ao time do Corinthians, que é sangue no olho, é tapa na orelha, é jogo da vida. Corinthians não é brincadeira. É nesse momento que a Fiel faz a diferença e é nesse momento que a Fiel vai estar presente para empurrar o time do Corinthians, mais uma vez, em busca de um título importante, um título inédito, que é o título da Copa Sul-Americana. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, faça a sua inscrição, é de graça, faça a sua inscrição, é de grátis, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, tá? E me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E agora você sabe que você pode ser do clube de membros do canal, tá? E sendo do clube de membros do canal, você tem prioridade nas lives e prioridade também no grupo de WhatsApp. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Hoje tem live a partir das 9 da noite, hein? Hoje tem live. Atenção, hoje tem live, acabou a brincadeira a partir das 9 da noite, comigo e com o Charles Toledo, falando muito da decisão de terça-feira entre Corinthians e também o Fortaleza, tá bom? Então tá combinado. Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau.